E aí, como que a gente lida num momento de crise? Seja ele dentro da tua empresa, financeiramente falando, estruturalmente falando, ou seja numa equipe, que você é líder e o teu time, de uma certa forma, daqui a pouco começa a faltar, gera uma crise, um transtorno gigante. Como lidar com isso? Muitas pessoas começam a botar atestado, você fica sem gente para trabalhar. Que tipo de ação se toma? Como que reage a isso? A gente está vivendo uma pandemia, todo mundo sabe, agora em 2020. Esse vídeo está indo ao ar em 2020, mas com certeza a gente sempre aprende com as situações que acontecem. E uma crise, ela não vem só de uma pandemia, ela vem da economia, ela vem de crises internas por questões de cultura, ou talvez por um líder ser muito um líder diabólico que gera um transtorno gigante dentro da empresa. São várias crises que podem ser colocadas dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de um time. Podem ser instaladas. E você precisa saber como lidar com elas. E o primeiro ponto que eu quero te trazer para uma clareza, para uma realidade muito obscura, porque as pessoas acabam ficando cegas olhando noticiários, olhando o que a grande mídia fala e acabam não enxergando realmente a realidade, é que nós temos duas causas da crise. Duas causas que geram a crise, né? Duas grandes vertentes, vamos dizer assim. Existe a crise que ela vem interna e a crise que ela é externa. A crise interna você consegue contornar e consegue resolver. Você consegue. A crise externa você até pode auxiliar, contribuir para resolver ela, mas tu sozinho não resolve. Tu não tem ação na crise externa. Então, no caso de uma pandemia, você não tem ação para exterminar a pandemia. É óbvio que tu vai conseguir auxiliar, te cuidando, melhorando a tua higiene, melhorando as formas que você age no dia a dia, no teu dia a dia de trabalho, como tu te locomove, então tu vai contribuir. Mas só você não vai conseguir fazer nada. Uma série de fatores e de pessoas que vão ter que contribuir para que isso aconteça. E sim, quando a gente faz todo mundo junto, a gente vai conseguir criar um time e resolver o problema. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Então a parte externa você não tem tanto domínio. Então não tem como ficar reclamando, enlouquecendo, porque tem a crise e veio a pandemia. Mesma coisa uma crise econômica. Você não tem como influenciar. Você não tem como resolver o problema da noite para o dia. Você não tem como. Você não tem ação imediata. O que você faz? Você entende a situação e compreende que aquilo vai acontecer e aceita aquilo. E aceitar não é concordar que aquilo vai acontecer o resto da vida, mas aceitar que sim, está existindo e vai demorar um tempo para passar. É estar na realidade. Beleza. Entendi o que é externo, que eu não domino. Agora você vem para a parte interna, que é o segundo momento. É dividir isso. Internamente, o que você pode fazer, que eu acabei de falar, na questão da pandemia, é conscientizar o teu time. É conscientizar a tua equipe que é preciso se cuidar. Que é preciso se manter atento para a gente não criar uma pandemia dentro da própria empresa. E que todo mundo consiga passar este período juntos e todo mundo consiga manter seus empregos de pé, manter suas famílias de pé, manter a empresa em pé. Então é isso que a gente tem que entender. É externo ou é interno? Primeiro momento, externo eu não domino. Agora, tudo que é externo vai gerar problema para mim internamente. Como eu me preparo? Como que eu ajusto isso? Então, o primeiro ponto divide o que é externo, que é externo, do que é interno. Externo eu não domino, interno eu domino, controlo e consigo resolver. Feito isso, a crise está instalada, muito pânico, problema econômico, problema financeiro no Brasil, problema financeiro no mundo, crise mundial, pandemia, o que eu faço internamente? A primeira coisa que você faz é criar, não interessa o tamanho do time que você tenha, dê a posição para uma pessoa que tem uma postura, que tem uma inteligência emocional muito forte. Tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre inteligência emocional, dá uma assistida para você ver. Vou colocar aqui nos comentários, inclusive. Você precisa identificar quem é essa pessoa. Depois que tu identificou, tu nomeia ela como a pessoa que vai
dar informações do que realmente está acontecendo no mundo, o que realmente está gerando esse problema. É uma pessoa que vai dar diretrizes, que vai coordenar o momento de crise. Tá? É uma comissão de crise que tu pode criar. Dentro de um comitê de crises que o governo cria, que muitas empresas criam, você cria um comitê. Algumas pessoas, se você tem vários funcionários, algumas pessoas, se você não tem muitos funcionários, você assume, você é o gestor, você é o dono, você tem inteligência emocional, assuma esse papel, dê informações claras, tranquilize as pessoas, continue informando, faça reuniões diárias, reforçando os cuidados com a higiene, se for uma crise de saúde. Se for uma crise econômica, continue passando, da mesma forma você vai passar informações, vai dizer como está o cenário da economia, o cenário da empresa, mantenha as pessoas equilibradas dentro da tua empresa. Porque normalmente quando tem uma crise as pessoas se abalam e elas adoecem. Quando elas adoecem elas têm que botar atestado. Quando elas adoecem e botam atestado, pior fica a tua situação, tu fica com menos pessoas, você não consegue contratar e vira um ciclo de problema. Então é importante você ter cuidado não só na parte física, mas na parte mental. Então dar informações e clarificar. No mundo onde a gente está tão conectado e existem tantas mentiras, é importante ter um comitê de controle de crise e ajustar tudo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto internamente é fazer essas reuniões de comitê de crise, mas também você fazer uma reunião no início da pandemia e de 15 em 15 dias você faz uma reunião um pouquinho maior, dando uma devolutiva dos cenários que a empresa está passando e como está sendo passado. E você cria um plano de ação para você passar esse momento de crise. O quanto de caixa você vai ter que ter. O quanto nós vamos ter que trabalhar um pouco mais e fazer algumas funções que nós não fazíamos antes, porque agora o momento precisa. O quanto a gente vai ter que se apoiar mais. Essas informações você precisa passar no início, quando a coisa acontece. E dizer que uma crise, ela não tem, ainda a gente não tem tanta visão do que realmente vai acontecer e aos poucos a gente vai informando e direcionando as pessoas. E sempre que alguma pessoa se sentir meio abalada, você tem que analisar a situação e verificar se é melhor ela ir para casa, se é melhor ela continuar ali, dar apoio, dar sustentação, porque as pessoas precisam. Nem todo mundo tem a postura que poucos na realidade têm e o conhecimento que poucos, né, na realidade também, têm sobre inteligência emocional. E você, como gestor, tem que trazer essa qualidade e tranquilidade para o teu time. Fazendo esses pontos, você vai conseguir passar um momento de crise. E importante também salientar, tem coisas que você fazia antes, que talvez você vai ter que deixar de fazer agora para focar naquilo que realmente mais importa. Antes você fazia várias funções, você vai ter que deixar de fazer e vai focar em deixar a empresa funcionando, deixar a empresa viva, pagar todos os funcionários em dia e fazer com que o cliente tenha ainda a mesma experiência. Vai ter que se adaptar. Hoje vocês vendiam presencial, agora vai ter que vender online, vai ter que ter entrega online, vai ter que ter novos cuidados, vai ter que se reinventar. Então, isso no comitê de crise, no planejamento com a tua equipe, reúne todo mundo, já coloca a galera para pensar e faz um brainstorm, uma chuva de ideias ali para ver quais são as alternativas que eles enxergam. E constantemente você vai falando, informando. Se você viu que não mudou o cenário, que a coisa está decaindo ainda, faz uma outra reunião, se organiza, sempre se planejando. No momento de crise, vocês têm que estar unidos. E para estar unidos, você tem que estar organizado. Organizado da forma técnica, profissionalmente falando, e emocionalmente falando. Importantíssimo você também estar organizado. Beleza? Toda crise, ela traz um benefício. Você tem que se preparar mais, você tem que se organizar mais. Entenda que tipo de ensinamento uma crise te trouxe, ou que essa crise está te trazendo. O que tu sofreu? É porque tu não estava preparado? Tinha coisa que a gente não estava preparado, sim, eu também não. Eu tive que me reinventar. Mas por eu estar organizado, a reinvenção foi rápida, a reinvenção foi direta. Então não tive tanta dor. Teve empresas que não tinham internet, não tinham um site, não tinham conexão direta com a internet para fazer vendas online, tiveram que se reinventar rápido, aí não tiveram tempo, não tinha estrutura logística, então foi uma situação crítica, mas isso já poderia ter sido feito antes. Então tem várias situações que a gente precisa analisar e entender que se a gente se prepara no interno, o externo ele pode vir forte, mas a gente vai conseguir se sustentar.
Vai dar umas feridinhas e umas cicatrizes, é óbvio, mas depois elas vão cicatrizar e vão te dar mais fortaleza, mais experiência para você continuar crescendo. Beleza? Isso é, na minha opinião, o que você precisa fazer no momento de crise e anota todos esses passos, entenda o que é externo, o que é interno, pega o que é interno e começa a fazer essas reuniões, comitê de crise, entender e passar as informações claramente do que precisa ser feito, prioriza o que é realmente importante para aquele momento, o resto tu deixa para depois, porque você tem que focar em passar este momento de crise e depois continuamente, né, se reinventar e continuar crescendo. Espero que você tenha gostado, espero que realmente você consiga passar esse momento de crise e qualquer outro tipo de crise não te abale, que te traga aprendizado, que vai gerar um transtorno, mas que você consiga passar sem problema algum. Vai passar um pouquinho de dificuldade, mas vai conseguir passar. Aciona aí o sininho se você ainda não acionou aqui no YouTube para você receber mais vídeos toda vez que a gente coloca. Assina o canal se você ainda não assinou e deixa aqui o teu comentário, eu quero saber a tua opinião. O que você fez para passar esse momento de crise? O que você está fazendo? Eu quero entender um pouco mais de como que você está fazendo aí e se eu posso te ajudar em algo mais. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.